Romanos capítulo 1, versos 16 diz o seguinte: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os cristãos, que em Atos 6 se chamam gregos, ainda que fossem na realidade judeus, eram entretanto judeus que sentiam certa simpatia em relação a alguns elementos da cultura grega, posto que foi contra estes cristãos que primeiro se desabou a perseguição em Jerusalém. Foram eles que primeiro se espalharam por outras cidades, e foi, portanto, a eles que se deveu a chegada da mensagem cristã a outros lugares. Agora, segundo Atos capítulo 8, versos 1, esta primeira dispersão dos cristãos teve lugar nas terras da Judéia e Samaria. Acerca das igrejas da Judéia, temos algumas notícias em Atos capítulo 9, versos de 32 ao 42, onde lemos a respeito das visitas de Pedro aos cristãos de Lídia, Jope e da região de Sarona, terras estas que se encontravam entre a Judéia e Samaria. Sobre a igreja em Samaria, em Atos 8, 4 e 5, dá testemunho da obra de Filipe, da conversão de Simão o Mago e a visita de Pedro e João. Mas já o capítulo 9 de Atos, ao descrever a conversão de Saulo, dá a entender que havia cristãos em Damasco, cidade muito mais distante de Jerusalém. Ademais, em Atos capítulo 11, verso 19, conta-se que os que se espalharam por causa da morte de Estevão foram muito mais além da Judéia e Samaria até Fenícia, Chipre e Antioquia. Em todo caso, tudo parece indicar que todas essas pessoas que se espalharam por causa da perseguição eram judias e que seus convertidos eram também judeus.